E vamos ao nosso CBN Saúde. Hoje o nosso tema é intrigante: exames. Eu calculo que parte considerável dos nossos ouvintes já fizeram o exame, ou por indicação médica, às vezes na contratação numa empresa. Lá está o exame. E a curiosidade de alguns de nós, quando vamos pegar aquele envelopinho lá no laboratório, é abrir para ver se a gente consegue interpretar o exame. Tentando esclarecer um pouco mais para os nossos ouvintes o que é o exame que está por trás dele, as necessidades de um exame, a complexidade deles, eu converso agora com o Dr. Luiz Roberto Bigão Giacomelli. Ele é mestre em análises clínicas, doutorando em microbiologia. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui na CBN. Eu agradeço, obrigado, Gilson. Bom dia, ouvintes. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é: os exames estão ficando mais complexos? Qual é o histórico, por exemplo, do desenvolvimento dessa área de exames nesses últimos anos? Sim, a cada dia a complexidade aumenta. A parte científica, em análises clínicas é uma delas, é como a TI, né? A tecnologia a cada dia se desenvolve e você, durante o ano, você tem que verificar novas metodologias, e essas novas metodologias elas têm como base o quê? Aumentar a assertiva, a sensibilidade e especificidade de cada teste. Agora também, quem vai ler os exames, tá brincando, a gente vai lá, abre o envelope e dá aquela olhadinha no exame para ver se a gente acha o que tem, né? Mas é o médico quase sempre que vai dar a sentença. É preciso também ter esse contato direto com o médico? Quer dizer, desenvolver um exame implica em saber também ler o resultado? Sem dúvida. Essa correlação clínico-laboratorial, ela faz parte do diagnóstico. Então, nós sempre sugerimos que esse exame deve vir via solicitação clínica, passa pelo laboratório. Muitas vezes o cliente já chega ao laboratório já até muito conhecedor do que ele vai fazer. Estuda na internet, conhece metodologias, etc. Né? Mas realmente é importante que converse conosco, que nós atendemos muitos pacientes, né? Converse conosco, e muitas vezes conversamos diretamente com o médico. Principalmente quando você tem um resultado que você precisa de uma atenção maior. Ou seja, claro, usar aqui um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se você tem um resultado de um câncer, é necessário que você tenha uma conversa direta com o médico para poder deixar bem claro os resultados do exame, para não ter dúvidas, é isso? Exatamente, um soro positivo de HIV. Né? Hoje é mais comum isso, né? Mas até outrora sempre passávamos o resultado por telefone, discutíamos com o médico, realmente há suspeita disso ou não, tudo. Se necessário você repetia, coletava de novo, até que esse resultado, como você disse, abriu o envelope, aquele resultado tem que ser correto. Bom, nessa conversa com o médico, claro que aí tem a responsabilidade do médico do tratamento. Né? Os exames estão ficando mais próximos dos pacientes. Quando você fala de uma clínica que faz exames, né, de um laboratório, ele fica encastelado ainda, ou ele tem essa preocupação em acompanhar, de repente, quem recebeu, no caso, um HIV positivo? Não, há uma proximidade muito grande. Isso é evidente, né? Mas eu acredito que o público hoje ele está mais habituado a essa normalidade, né? Falando de HIV em específico, até pouco tempo era uma doença sentencial, né? Hoje já não é assim. O tratamento já se evoluiu muito, né? Mas é claro, existe uma série de outros, como você citou, um câncer e alguns nesse sentido. Então nós precisamos, e é muito importante, fazer esse acompanhamento, tanto via cliente como via médico. O que a gente nota em alguns exames é que existe não só os números, né, que a gente procura interpretar, às vezes aquelas tabelinhas, né, de tanta quanto é normal ou não. Há também um diagnóstico feito dentro do próprio exame, dando uma orientação em relação a esses resultados, uma interpretação dos resultados. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas leem aquilo e às vezes leem numa linguagem técnica, e as pessoas querem traduzir e às vezes traduzem mal. É a hora em que a responsabilidade do que é a expressão de um exame fica muito nas costas do laboratório. Quer dizer, o médico que vai fazer essa primeira análise, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala ali. Sem dúvida, porque o que nós fazemos, nós escrevemos. Né? Então isso que eu digo para você tem que ser 100% correto. Falando de histórico, como você citou no início, a gente passou de exames que eram chamados qualitativos, que era positivo ou negativo, para exames quantitativos, positivo quanto. E daí você faz o acompanhamento, que você vai verificar o prognóstico de melhora ou de piora do paciente.
Esse é um dos pontos fundamentais em relação à tecnologia. Por isso que os exames têm que ser feitos, claro, tem exames que são feitos em laboratórios diferentes por causa das especialidades de cada laboratório. Às vezes, os laboratórios têm equipamentos voltados para determinados tipos de diagnósticos. Mas é importante ter, para o acompanhamento do próprio paciente, um laboratório quase que padrão, ou seja, a pessoa seguir um pouco aquela ideia de um laboratório que concentre a maior parte dos exames, ou não, isso independe. Eu como sugestão, né, eu sempre coloco, você vai fazer um acompanhamento do seu perfil lipídico, né, do seu colesterol, seu triglicérides e tudo. Procure fazer sempre no mesmo laboratório. Um laboratório que seja de referência que você conheça. Por quê? Porque se você varia, algumas metodologias podem ser diferentes, né? E o que acontece? Às vezes não há um entendimento completo de você ter um resultado, por exemplo, de uma glicose de 90 em um lugar e 87 no outro. Lá deu diferente. Não, clinicamente e laboratorialmente é a mesma coisa. Agora, se você necessita de um acompanhamento, então fazendo no mesmo local, você vai ter o acompanhamento de se está aumentando, se está diminuindo, né? A pessoa vai estar fazendo uso, às vezes, de medicação e o médico vai poder verificar efetivamente se essa medicação está dando resultado ou não. É possível que o médico do laboratório, o papel que o senhor exerce, por exemplo, e de repente o médico que está lá tratando de uma determinada doença, Sim. Ele tenha nesse médico do laboratório um parceiro, no caso de um paciente específico, vamos pegar um HIV positivo, ou que você precisa fazer um tratamento mais intenso com um determinado paciente? Não, sem dúvida. Nós temos uma pessoa hoje no laboratório que atende médicos o dia inteiro, né? Realmente para discutir sobre caso a caso. Porque muitas vezes há dúvidas, né? Como às vezes o número de solicitações ele é grande, então você pode ter resultados que a gente chama de borderline, que são em cima de uma linha aceitável. Por exemplo, a glicose até 100, você tem 101, 102, né? Você tem que ter um bom diálogo para que possa repetir, confirmar esse resultado, se o paciente venha a ser diabético ou não, e aí por diante. Eu tenho aqui um ouvinte nosso, a nossa ouvinte, né, Yara? Ela fala em relação aos exames. Ela pergunta assim, qual a validade científica dos exames da íris dos olhos e outros similares realizados pela medicina ortomolecular? Ela fala um pouco, uma questão mais específica. Eu queria que você explicasse um pouco qual é a pergunta dela e dessa resposta. Bom, aí está saindo um pouco do nosso ramo de atividade, tá? Mas hoje ela é bastante abrangente, tá? Eu deixaria essa resposta mais para um médico ortomolecular, certo. Tá bem? Mas assim, é bastante utilizado e são exames de triagem, tá? Assim como outros, como a auriculoterapia e outros nesse sentido. Quando você fala de exame de triagem, doutor, o que é um exame de triagem? Um exame de triagem é um teste que você faz para, por exemplo, um marcador de câncer, né? Você usa um CEA, um dos marcadores, mas é um marcador bastante abrangente. Tá? É uma primeira seleção, mais ou menos. Exatamente. Né? Você vai fazer um marcador de câncer de próstata, um PSA. Você faz um PSA total. Depois você quer se aprofundar, livre, entre outros ensaios. Então você começa a funilar mais para chegar no diagnóstico mais assertivo. Aqui tem um ouvinte nosso, deixa eu só ver aqui no Twitter, que ele pergunta o seguinte. Qual é a possibilidade de um exame poder dar resultados diferentes em dois laboratórios? E qual é a dificuldade de um mesmo exame poder ter resultados diferentes pelo médico que analisa? Aquela coisa assim, o exame ele é preciso ou às vezes depende do profissional que analisa? Não, a análise do profissional médico, ela tem que ser baseada em um resultado único. Né? Na verdade, se tiver dois resultados, está a coisa errada. Se tiver dois resultados... mas o errado a gente tem que ter muito tato em relação a isso. Por quê? Ele foi coletado no mesmo dia, né, sobre as mesmas condições, porque o que acontece hoje? Essas distorções de resultado, pode ser erros ou divergências, 70% delas é na fase pré-analítica que ocorre. O que é essa fase pré-analítica? É a alimentação do indivíduo, é uso de medicação, se ele fez exercício físico ou não, se no final de semana ele exagerou um pouquinho no álcool, na gordura, etc. Então, isso, na verdade, tem uma interferência direta com o resultado em um dia. Se ele vai colher alguns dias após, esse resultado, às vezes no mesmo local, dá diferente. Tá? Então, por isso que a gente preconiza, não fuja do hábito para que você possa ter um resultado mais fiel realmente ao seu sistema biológico. Ou seja, o paciente tem que se preparar um pouco para fazer o exame, ele tem que ter uma certa responsabilidade antes de fazer o exame, senão ele pode alterar o próprio resultado do exame dele. Então, Gis, mas veja bem, a segunda-feira é o dia de menor volume no laboratório. Porque ao final de semana, geralmente as pessoas exageram um pouco
e ficam com receio de colher exame na segunda de manhã. Então eles vão durante a semana. No meu ponto de vista, esse não é o correto. O certo era fazer o exame. O certo, na verdade, é você não mudar a sua rotina. Né? Eu, como fazendo uma analogia como a atleta e corredor, né? É muito comum que no dia da prova o indivíduo vai seguir a orientação do nutricionista, come de tudo e toma uma série de suplementos e passa mal. Então, na verdade, ele não está habituado a fazer aquilo lá. Então, eu acho assim, você tem que procurar não fugir da sua rotina diária para aí você fazer a coleta de sangue. Porque daí o exame vai ver quem você realmente é. Exatamente, porque é isso que você quer, não é? Estou conversando com o Dr. Luiz Roberto Giacomelli, ele é mestre em análises clínicas e doutorando em microbiologia. Nossa conversa é sobre exames.